O ano é 1139. O sol escaldante do verão português bate impiedoso sobre as planícies áridas de Ourique, no sul do que hoje conhecemos como Alentejo. O ar vibra com o calor sufocante e milhares de homens suados se preparam para o que pode ser o último dia de suas vidas. De um lado, as tropas cristãs do jovem Afonso Henriques, ainda sem coroa, mas com ambições que transcendem qualquer título. Do outro, um exército muçulmano 5 vezes maior, comandado por alguns dos mais temidos generais da época. O que aconteceu naquele campo de batalha não apenas mudou o rumo da história ibérica, mas deu origem a um dos mitos fundadores mais poderosos de Portugal. Mas será que tudo o que sabemos sobre a Batalha de Ourique realmente aconteceu? Imagine por um momento estar entre aqueles soldados cristãos. Suas mãos tremem não apenas pelo peso da espada, mas pela certeza matemática da derrota. Os números não mentem. Para cada cristão, há pelo menos 5 inimigos. As armaduras de couro fervem sob o sol implacável, e o cheiro acre do suor misturado ao metal aquecido toma conta do ar. É neste momento de desespero absoluto que, segundo as crônicas, algo extraordinário teria acontecido. Uma aparição divina, uma promessa celestial e a transformação de uma batalha perdida em uma vitória impossível que fundaria uma nação. Hoje, vamos desvendar cada camada dessa história fascinante, separando os fatos documentados das lendas que se cristalizaram ao longo dos séculos. Vamos descobrir como um jovem príncipe português conseguiu derrotar odds impossíveis, como essa vitória se transformou no mito fundador de um reino, e como políticos ao longo de quase 1000 anos manipularam essa narrativa para legitimar seus próprios poderes. Prepare-se para uma jornada que vai da arqueologia medieval às salas do poder contemporâneo, revelando como a história, o mito e a política se entrelaçam de formas que você jamais imaginou. Para entender realmente o milagre de Ourique, precisamos primeiro mergulhar no contexto que tornou essa batalha não apenas possível, mas inevitável. No século XII, a Península Ibérica era um caldeirão político e religioso em ebulição constante. O que hoje chamamos de Portugal era apenas o Condado Portucalense, uma pequena região administrativa subordinada ao Reino de Leão. Afonso Henriques, nascido por volta de 1109, herdou esse território de seu pai, o conde Henrique de Borgonha, mas suas ambições sempre foram muito maiores que os limites impostos por sua condição de vassalo. A situação geopolítica da época era de uma complexidade que faria qualquer estrategista moderno perder o sono. Ao norte, os reinos cristãos de Leão e Castela brigavam constantemente entre si e com os condados subordinados. Ao sul, o poder muçulmano, embora fragmentado em vários taifas, ainda controlava a maior parte da península. No meio dessa confusão, pequenos senhores feudais como Afonso Henriques precisavam navegar entre alianças cambiantes, traições constantes e a pressão constante da reconquista cristã que avançava lentamente para o sul. O jovem Afonso não era apenas mais um nobre ambicioso. Ele possuía uma visão estratégica que seus contemporâneos levaram décadas para compreender completamente. Enquanto outros se contentavam em guerrear por territórios específicos ou tributos temporários, ele enxergava a possibilidade de criar algo completamente novo, um reino independente que não devesse vassalagem a nenhum poder terreno além de Deus. Era uma ideia revolucionária para a época e que exigia não apenas vitórias militares, mas uma legitimidade que transcendesse as estruturas feudais tradicionais. A pressão sobre Afonso vinha de múltiplas direções. Sua própria mãe, Teresa de Leão, havia se envolvido em alianças questionáveis com nobres galegos, o que gerou revolta entre a nobreza portucalense. Em 1128, na Batalha de São Mamede, o jovem príncipe teve que enfrentar e derrotar as forças maternas para consolidar seu controle sobre o condado.
Esta vitória, embora importante, foi apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais ambiciosa. Os anos seguintes foram marcados por uma série de campanhas militares que testaram não apenas as habilidades táticas de Afonso, mas também sua capacidade de manter unido um conjunto heterogêneo de nobres, cada um com seus próprios interesses. As incursões contra os territórios muçulmanos do sul não eram apenas expedições de saque, como muitas vezes são retratadas. Eram operações estratégicas cuidadosamente planejadas para expandir território, obter recursos e, principalmente, estabelecer uma reputação militar que legitimasse as ambições régias do jovem conde. A economia da região também desempenhava um papel crucial nessa dinâmica. O controle das rotas comerciais que ligavam o interior da península aos portos atlânticos era fundamental para qualquer poder que quisesse se estabelecer de forma duradoura. Os territórios muçulmanos do sul controlavam não apenas terras férteis, mas também pontos estratégicos dessas rotas. Uma vitória decisiva contra os muçulmanos não representaria apenas um triunfo militar, mas o acesso a recursos econômicos que poderiam financiar as ambições de independência de Afonso. É neste contexto que devemos entender a Batalha de Ourique não como um evento isolado, mas como o clímax de uma década de manutenção política e militar extremamente sofisticada. Quando Afonso Henriques decidiu enfrentar as forças muçulmanas em campo aberto, ele não estava simplesmente reagindo a uma invasão. Estava apostando tudo numa única batalha, que poderia tanto legitimar definitivamente suas ambições, quanto destruí-las para sempre. Os preparativos para a batalha revelam muito sobre a natureza real do que aconteceu em Ourique. Ao contrário do que muitas versões românticas sugerem, esta não foi uma batalha travada por impulso ou desespero. As evidências históricas apontam para meses de planejamento cuidadoso, inteligência militar e negociações diplomáticas que antecederam o confronto. Afonso sabia exatamente contra o que estava se preparando para enfrentar, e tinha razões concretas para acreditar que a vitória era possível, mesmo contra odds aparentemente impossíveis. A composição das forças cristãs também merece atenção especial. Não se tratava apenas de tropas portuguesas, mas de uma coalizão cuidadosamente montada, que incluía mercenários, cruzados europeus e até mesmo alguns nobres muçulmanos descontentes com seus próprios líderes. Esta diversidade não apenas aumentava o número de soldados disponíveis, mas também trazia diferentes tradições militares e técnicas de combate que podiam ser combinadas de forma inovadora. A escolha do campo de batalha foi outro elemento estratégico crucial que muitas vezes é subestimado nas narrativas populares. Ourique não era um local aleatório onde dois exércitos se encontraram por acaso. Era uma posição geograficamente favorável às tropas cristãs, que conheciam o terreno intimamente e podiam usar suas características naturais para neutralizar a vantagem numérica dos adversários. As colinas da região ofereciam pontos elevados para observação e defesa, enquanto os vales podiam canalizar o movimento das tropas inimigas de forma previsível. A questão logística também era fundamental. Manter um exército grande no campo por períodos prolongados era extremamente caro e complicado no século XII. As forças muçulmanas, vindas de longe e operando em território hostil, enfrentavam desafios de abastecimento que as tropas locais de Afonso não tinham. Cada dia adicional de campanha favorecia os defensores, que podiam contar com suprimentos locais e conhecimento do território. Quando finalmente chegou o momento do confronto, a realidade da batalha foi provavelmente muito diferente das descrições épicas que chegaram até nós. Os combates medievais eram eventos brutais, confusos e muitas vezes decididos por fatores aparentemente menores. O treinamento, a disciplina e principalmente a moral das tropas podiam ser mais importantes que a superioridade numérica. E aqui chegamos ao cerne do que realmente pode ter acontecido em Ourique. As táticas empregadas por Afonso Henriques
mostram uma sofisticação militar que desmente qualquer ideia de que a vitória foi puramente milagrosa. O uso coordenado de cavalaria pesada, arqueiros e infantaria sugere influência das técnicas militares mais avançadas da época, provavelmente aprendidas através do contato com cruzados franceses e outros cavaleiros europeus. A capacidade de manter a disciplina e coordenação durante o caos de uma batalha medieval era uma habilidade rara e extremamente valiosa. O momento decisivo da batalha, segundo as crônicas mais confiáveis, veio quando as forças cristãs conseguiram romper o centro da formação muçulmana. Esta não era uma manobra que dependia de intervenção divina, mas de timing perfeito, coordenação precisa e aproveitamento de uma oportunidade tática específica. Uma vez que a linha inimiga foi rompida, o efeito psicológico sobre as tropas adversárias foi devastador, transformando uma retirada ordenada em uma debandada geral. A perseguição após a vitória inicial foi igualmente importante para o resultado final. As tropas cristãs não se contentaram em simplesmente repelir o ataque, mas perseguiram sistematicamente os adversários em retirada, capturando líderes importantes e espalhando o pânico entre as forças muçulmanas da região. Esta fase da batalha, menos glamourosa que o confronto inicial, foi crucial para transformar uma vitória tática numa mudança estratégica duradoura. Mas como uma vitória militar, por mais impressionante que fosse, se transformou no mito fundador que conhecemos hoje? A resposta está na genialidade política de Afonso Henriques e de seus conselheiros, que compreenderam imediatamente o potencial propagandístico do que havia acontecido. A versão oficial da batalha, que incluía a aparição de Jesus Cristo, prometendo proteção divina ao futuro reino de Portugal, não surgiu imediatamente após a vitória, mas foi sendo construída e refinada ao longo dos anos seguintes. A famosa visão de Cristo, prometendo vitórias futuras e proteção especial para Portugal, foi um elemento narrativo brilhante que servia múltiplos propósitos políticos. Primeiro, legitimava as ambições independentistas de Afonso perante outros poderes cristãos europeus, apresentando a criação de Portugal como cumprimento de uma vontade divina explícita. Segundo, unia as diversas facções da nobreza portuguesa em torno de uma missão sagrada que transcendia interesses pessoais. Terceiro, diferenciava Portugal dos demais reinos ibéricos, criando uma identidade nacional única, baseada numa relação especial com o divino. O desenvolvimento desta narrativa mítica foi um processo sofisticado que envolveu cronistas, clérigos e artistas trabalhando de forma coordenada para criar uma versão oficial dos eventos. As primeiras crônicas, escritas décadas após a batalha, já incluíam elementos sobrenaturais, mas ainda de forma relativamente moderada. Foi apenas em versões posteriores que a intervenção divina se tornou o elemento central da história, eclipse-ando gradualmente os aspectos puramente militares e políticos da vitória. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental neste processo de mitificação. O apoio papal à independência de Portugal dependia em grande parte da apresentação do novo reino como um baluarte especial da cristandade. A narrativa de Ourique como milagre divino servia perfeitamente a este propósito, fornecendo a legitimidade religiosa necessária para que Roma reconhecesse Afonso Henriques como rei legítimo, independente dos reis de Leão e Castela. A dimensão artística do mito também merece atenção especial. As representações visuais da aparição de Cristo em Ourique, que se multiplicaram ao longo dos séculos, não eram apenas obras de arte religiosa, mas peças de propaganda política extremamente sofisticadas. Cada elemento visual, desde a posição das figuras até os símbolos incluídos nas cenas, foi cuidadosamente escolhido para reforçar mensagens específicas sobre a legitimidade e o destino especial de Portugal. A evolução do mito ao longo dos séculos revela como diferentes períodos históricos
adaptaram a narrativa de Ourique para servir suas próprias necessidades políticas. Durante a crise dinástica de 1383-1385, quando Portugal enfrentava a possibilidade de anexação por Castela, a história do milagre de Ourique foi revivida e reinterpretada como prova da vontade divina de que Portugal permanecesse independente. As crônicas deste período enfatizaram especialmente a promessa divina de proteção eterna ao reino. No período dos descobrimentos, a narrativa ganhou uma dimensão imperial. A promessa de Cristo em Ourique foi reinterpretada como um mandato divino para que Portugal levasse a fé cristã aos confins da terra. Cada nova conquista no ultramar era apresentada como cumprimento adicional da profecia nascida no campo de batalha alentejano. Esta versão do mito foi fundamental para legitimar o Império Português perante outras potências europeias. A restauração de 1640, quando Portugal reconquistou sua independência após 60 anos de domínio espanhol, marcou outro momento crucial na evolução política do mito de Ourique. Dom João IV e seus apoiadores apresentaram a restauração da independência como retorno às condições originais estabelecidas por Deus no século XII. A aparição de Cristo a Afonso Henriques foi invocada como prova de que a União Ibérica tinha sido contrária à vontade divina e que Portugal estava destinado a ser eternamente independente. Durante o período pombalino, no século XVIII, assistimos a uma interessante tensão entre racionalismo iluminista e tradição mítica. O Marquês de Pombal, embora promotor de reformas modernizadoras, compreendeu a importância política do mito de Ourique e cuidou para que suas reformas educacionais não questionassem diretamente a narrativa fundacional. Ao contrário, promoveu uma versão racionalizada do mito que mantinha os elementos essenciais da legitimidade divina enquanto incorporava conceitos mais modernos sobre administração e progresso. O século XIX trouxe novos desafios para a narrativa tradicional. O liberalismo português precisava conciliar ideias modernas sobre soberania popular e constitucionalismo com a tradição mítica que apresentava a legitimidade política como derivada diretamente de Deus. A solução encontrada foi genial. O mito de Ourique foi reinterpretado como prova de que Deus havia escolhido o povo português, não apenas seus reis, para uma missão especial na história. Esta democratização do mito permitiu sua sobrevivência em um contexto político radicalmente diferente. A República proclamada em 1910 representou, teoricamente, uma ruptura com a tradição monárquica, mas, na prática, manteve muitos elementos da mitologia nacional, incluindo uma versão secularizada de Ourique. A batalha continuou sendo celebrada como momento fundacional da nacionalidade, mas agora enfatizando aspectos como heroísmo popular, resistência contra a dominação estrangeira e destino especial de Portugal na história da humanidade. Cristo foi gradualmente substituído pela pátria como entidade protetora, mas a estrutura narrativa básica permaneceu intacta. O Estado Novo de Salazar levou à instrumentalização política do mito de Ourique a níveis nunca antes vistos. O regime autoritário encontrou na narrativa medieval uma legitimidade histórica perfeita para suas pretensões. A ideia de Portugal como nação escolhida por Deus para uma missão especial foi combinada com teorias sobre excepcionalismo luso e destino imperial. As comemorações do 8º centenário de Ourique em 1939 foram transformadas numa gigantesca operação de propaganda que conectava o regime salazarista à fundação mítica da nacionalidade. A dimensão colonial do mito também foi extremamente importante durante o Estado Novo. A resistência portuguesa à descolonização foi justificada através de uma reinterpretação da promessa divina de Ourique, que incluía a manutenção do Império Africano como cumprimento de mandato sagrado. Esta versão da narrativa apresentava qualquer pressão internacional para a descolonização como tentativa
de frustrar planos divinos estabelecidos no século XII. A queda do regime em 1974 criou uma situação paradoxal em relação ao mito de Ourique. Por um lado, a associação com o salazarismo tornou qualquer celebração oficial da narrativa politicamente complicada. Por outro, elementos centrais do mito continuaram sendo parte fundamental da identidade nacional portuguesa, especialmente a ideia de Portugal como país pequeno com vocação especial para grandes feitos. A integração europeia iniciada nos anos 1980 exigiu ainda outra reinterpretação do legado de Ourique. A narrativa teve que ser adaptada para um contexto onde a soberania nacional tradicional estava sendo voluntariamente limitada em favor de instituições supranacionais. A solução encontrada foi enfatizar aspectos do mito que se alinhavam com valores europeus: tolerância religiosa histórica, vocação marítima e comercial, e capacidade de servir como ponte entre diferentes culturas. A análise arqueológica e historiográfica moderna trouxe novos elementos para o debate sobre Ourique. Escavações na região identificaram evidências de confrontos militares medievais, embora seja impossível conectá-los definitivamente à batalha específica de 1139. O que emergia claramente era a importância estratégica da região durante o período da Reconquista, confirmando que a escolha do local para uma batalha decisiva fazia sentido militar e político. Os estudos sobre cronística medieval também revelaram muito sobre como o mito foi construído. A comparação entre diferentes versões das crônicas mostra claramente como elementos sobrenaturais foram sendo gradualmente adicionados e amplificados ao longo do tempo. As versões mais antigas, mais próximas dos eventos reais, são muito mais comedidas em suas descrições de intervenções divinas. É apenas em crônicas posteriores que a aparição de Cristo se torna elemento central da narrativa. A dimensão psicológica do mito também merece consideração. Comunidades humanas precisam de narrativas fundacionais que expliquem não apenas sua origem, mas também seu destino e propósito. O mito de Ourique cumpriu esta função para Portugal durante quase 1000 anos, fornecendo uma identidade coletiva que sobreviveu a mudanças políticas, sociais e econômicas radicais. Esta longevidade extraordinária sugere que a narrativa tocava em necessidades psicológicas profundas da comunidade nacional. A comparação com outros mitos fundacionais europeus revela tanto similaridades quanto diferenças interessantes. Como a França com seus reis ungidos em Reims, ou a Inglaterra com suas lendas arturianas, Portugal construiu uma narrativa que combinava elementos históricos reais com elaborações míticas que serviam necessidades políticas específicas. No entanto, o caráter explicitamente religioso e o elemento da aparição divina direta tornam o mito português particularmente intenso e duradouro. O impacto cultural de Ourique também se estendeu muito além da política formal. A narrativa influenciou profundamente a literatura portuguesa, da épica camoniana até o romance histórico contemporâneo. Cada geração de escritores reinterpretou o mito de acordo com as sensibilidades de sua época, criando um diálogo cultural contínuo entre passado mítico e presente vivido. Na literatura, o tratamento de Ourique revela as tensões e aspirações de cada período. Camões, escrevendo durante o auge do Império, enfatizou aspectos épicos e proféticos da narrativa. Os românticos do século XIX focaram elementos emocionais e patrióticos. Os modernistas do século XX exploraram ambiguidades e questionaram certezas tradicionais. Esta evolução literária espelha a própria evolução da sociedade portuguesa em sua relação com seu passado mítico. A dimensão internacional do mito também é fascinante. A narrativa de Ourique circulou por toda a Europa medieval e moderna, sendo conhecida em cortes estrangeiras e influenciando percepções sobre Portugal.
Durante os séculos XV e XVI, quando Portugal era uma potência mundial, a história do milagre de Ourique era frequentemente citada por diplomatas e cronistas estrangeiros como explicação para os sucessos lusitanos. Esta projeção internacional do mito foi fundamental para a soft power portuguesa da época. A análise econômica também revela aspectos interessantes da instrumentalização de Ourique. As peregrinações ao local da batalha, especialmente durante períodos de crise nacional, geraram fluxos econômicos significativos. A construção e manutenção de monumentos relacionados ao mito empregaram artistas, artesãos e trabalhadores durante séculos. O turismo histórico moderno ainda capitaliza a narrativa, mostrando como mitos medievais podem gerar valor econômico contemporâneo. A educação portuguesa também foi profundamente moldada pela narrativa de Ourique. Gerações de estudantes aprenderam história nacional através desta lente, o que influenciou não apenas conhecimento factual, mas também atitudes sobre identidade nacional, relação com o divino e destino coletivo. Reformas educacionais recentes tentaram apresentar uma versão mais crítica e contextualizada da narrativa, mas seu impacto formativo continua evidente. A análise demográfica revela padrões interessantes na distribuição geográfica da devoção ao mito. Regiões mais próximas do local histórico da batalha mantiveram tradições locais mais intensas, enquanto áreas urbanas modernizadas desenvolveram relações mais críticas com a narrativa tradicional. Esta geografia cultural do mito reflete tensões mais amplas entre tradição e modernidade na sociedade portuguesa. A dimensão gênero do mito também merece atenção. A narrativa tradicional é profundamente masculina, focada em reis, guerreiros e santos. No entanto, reinterpretações modernas têm explorado papéis femininos na história, desde rainhas e nobres até mulheres comuns que apoiaram os esforços militares. Esta feminização gradual do mito reflete mudanças sociais mais amplas sobre gênero e poder. O papel da tecnologia na preservação e difusão do mito é outro aspecto fascinante. Desde a invenção da imprensa até as mídias digitais contemporâneas, cada nova tecnologia de comunicação foi usada para disseminar e reinterpretar a narrativa de Ourique. Hoje, redes sociais e plataformas digitais permitem debates sobre o mito que seriam impensáveis em períodos anteriores, democratizando tanto o acesso à informação quanto as possibilidades de interpretação. A análise linguística das várias versões da narrativa ao longo dos séculos também revela muito sobre mudanças culturais. O português arcaico das primeiras crônicas, com seu vocabulário especificamente religioso e militar, contrasta fortemente com interpretações contemporâneas que usam linguagem psicológica, sociológica e antropológica para explorar o significado do mito. Chegamos, assim, a uma compreensão multifacetada de Ourique que transcende simples dicotomias entre fato e ficção. O que aconteceu realmente em 1139 foi uma vitória militar importante que teve consequências políticas duradouras. O que foi construído a partir desta vitória foi um mito nacional extraordinariamente sofisticado e duradouro que serviu múltiplas funções sociais, políticas e psicológicas ao longo de quase 1000 anos. A pergunta relevante não é se Cristo realmente apareceu a Afonso Henriques, mas como uma comunidade humana conseguiu criar e manter uma narrativa fundacional tão poderosa que continuou sendo politicamente relevante através de mudanças históricas radicais. A resposta está na genialidade com que a narrativa original foi construída para ser simultaneamente específica o suficiente para ser memorável e flexível o suficiente para ser reinterpretada conforme necessário. O legado contemporâneo de Ourique é complexo e multifacetado. Em alguns contextos, a narrativa continua sendo invocada para justificar posições políticas específicas, especialmente relacionadas à identidade nacional e soberania. Em outros,
serve como objeto de estudo acadêmico sobre construção de identidades coletivas e instrumentalização política de narrativas históricas. Em ainda outros, funciona como patrimônio cultural que conecta portugueses contemporâneos com sua herança medieval. Esta multiplicidade de interpretações e usos não representa confusão ou degradação do mito, mas sim prova de sua vitalidade contínua. Narrativas que sobrevivem por séculos necessariamente se transformam para permanecer relevantes, e a capacidade de adaptação é sinal de saúde cultural, não de decadência. Ourique continua sendo uma história poderosa, porque continua falando a necessidades humanas fundamentais de identidade, propósito e transcendência. Para compreender completamente o fenômeno de Ourique, precisamos reconhecer que estamos lidando simultaneamente com história, mito e política. A tentativa de separar completamente estes elementos resulta em empobrecimento da compreensão. A Batalha Real de 1139 forneceu a matéria-prima histórica, mas foi o trabalho criativo de gerações de cronistas, artistas e políticos que transformou este material em uma narrativa nacional duradoura. A lição mais importante de Ourique talvez seja sobre o poder das narrativas na vida coletiva humana. Comunidades não vivem apenas de fatos brutos, mas de histórias que dão significado aos fatos. A capacidade portuguesa de criar e manter uma narrativa fundacional tão rica e adaptável foi um dos fatores que permitiu a sobrevivência nacional através de crises que destruíram outras comunidades políticas medievais. Hoje, quando Portugal enfrenta desafios contemporâneos de globalização, integração europeia e mudança demográfica, a narrativa de Ourique continua oferecendo recursos simbólicos para pensar sobre identidade e destino nacionais. Não como prescrição política rígida, mas como repertório cultural rico que pode alimentar reflexões sobre o que significa ser português no século XXI. A análise de Ourique também oferece insights valiosos sobre como outras comunidades constroem e mantêm suas próprias narrativas fundacionais. Os mecanismos de criação mítica, instrumentalização política e adaptação cultural que observamos no caso português são universais, aparecendo em contextos muito diferentes ao redor do mundo. Compreender estes processos é fundamental para qualquer análise séria de nacionalismo, identidade coletiva e legitimidade política. Finalmente, a história de Ourique nos lembra que a fronteira entre real e construído na experiência humana é muito mais complexa do que frequentemente assumimos. A Batalha de 1139 aconteceu realmente, mas seu significado foi construído ao longo de séculos. Esta construção não torna o significado menos real em termos de seu impacto na vida coletiva portuguesa. Pelo contrário, demonstra a extraordinária capacidade humana de criar significado e transcendência a partir de eventos históricos contingentes. O milagre de Ourique, portanto, não está necessariamente na aparição divina, que pode ou não ter acontecido em 1139, mas na capacidade humana de transformar um momento histórico específico numa narrativa duradoura que continuou alimentando esperanças, legitimando poderes e inspirando ações durante quase 1000 anos. Este é, talvez, o verdadeiro milagre. A alquimia cultural que transforma fato em mito, e mito em força histórica duradoura. Se você gostou desse mergulho profundo na história, no mito e na política por trás da Batalha de Ourique, não esquece de deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo detalhado e bem pesquisado. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando os mistérios e curiosidades da história portuguesa e mundial. Deixa um comentário contando o que você achou dessa análise sobre como a história se transforma em mito e como os mitos moldam a política. Até o próximo vídeo.